Povo lindo, bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Uma ótima segunda-feira, que Deus te abençoe aonde quer que você estiver, que o Senhor te ajude, né? Que o Senhor te dê força, né? Você que acordou com a cabeça zonza, você que está aí, né? Acordou bem, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente nesta madrugada de segunda-feira já, segundo dia da semana, né, irmãos? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você tem força aí para dar um glória a Deus, né? Tirando o cansaço, tirando aí o embaraço, né? Dê um glória a Deus aí. Eu escolho Deus e você, né? Eu escolho Deus, eu escolho servir ao Senhor, eu escolho adorar ao Senhor, eu escolho bendizer ao Senhor, eu escolho agradecer por mais um dia, né? Louvado seja Deus. Seja grato, né? Seja grato, irmãos, porque é uma recompensa, né? Seja grato porque Deus é bom, né? Deus tem provido e vai prover na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente esta semana, né? Que nos dê aí, né? Nós estamos chegando próximo ao final do ano já, mais um ano. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ebenezer, né? Ebenezer, né? Lembra da pedra aonde o Senhor nos tirou, né? Louvado seja Deus. E aonde Deus tem nos trazido, graças a Deus por isso, amém? Irmãos, olha, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, não sei o que você está pensando, mas Deus sabe, Deus tem uma resposta para cada pensamento, amém? Então que você, né, olha, eu não sei o que você vai decidir na sua vida, mas se você orar a Deus, entrar no teu quarto, fechar a porta, né, e ter um particular a Deus e orar a Deus em particular, né, Deus, Ele ouvirá, né, e em secreto te responderá, aleluia. Aqui diz assim, aqui olha, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações, aleluia, né? Então eu não sei o que você vai decidir, né? Deus está falando cuidado, né? Cuidado que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, né? Muitas vezes nós achamos que o nosso pensamento, né, irmãos, a nossa atitude está corretíssima, né? Está correta, está agradando a Deus, mas, vírgula, a Bíblia diz, olha, mas o Senhor sonda os corações, né? Então, o Senhor, Ele sonda, né, irmãos, a intenção das nossas atitudes. A intenção, né, olha, do nosso caminho, né? Para onde realmente nós estamos indo, para onde realmente nós queremos chegar, né? Então, assim, quando há sinceridade e verdade, né, irmãos, Deus, Ele também, Ele sonda e Ele responde, né? Ele testifica, né? E as coisas dão certo. Mas quando a intenção é maligna, quando a intenção, né, é de soberba, é de vaidade, né, irmãos? Cuidado, né? Cuidado porque o Senhor, Ele sonda a intenção do coração, né? Aqui também fala de uma justiça própria, quando nós achamos que nós somos santos, né, irmãos? Que nós achamos que nós estamos abafando, agradando a Deus com as nossas atitudes cotidianas, né? E Deus, Ele sonda para onde está levando as nossas atitudes, né? Deus, Ele sabe todas as coisas. Aqui, olha, quando uma pessoa está cheia da sua própria justiça, né? Como diz aqui, olha, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, né? Então, irmãos, muitas vezes nós estamos indo para o abismo e achamos que estamos indo para o céu, né? Deus, Ele sonda, né, irmãos? Ele age com justiça naquilo que nós realmente estamos plantando, né? Olha, uma pessoa cheia da sua própria justiça, irmãos, ela é arrogante diante de Deus e ela é rejeitada por Deus.
Então, assim, vou te dar alguns exemplos, né? E você analisa como é que está o teu coração, né? Aleluia, né? Como é que está as tuas atitudes aí? Lucas, capítulo 18, aleluia. Lucas, capítulo 18, versículo 11, diz assim aqui, ó, né? Aleluia, né? Eu vou ler desde o versículo 9, diz assim, olha, a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aleluia. Né? Um batia no peito e orava para si mesmo, né? Ele não orava para Deus. Ele orava olhando para as suas, né, irmãos, né, se achando aí digno diante de Deus, né? Nós temos que tomar cuidado, né, irmãos, né, com a nossa intenção, né? Às vezes a soberba tem tomado conta do nosso coração, mesmo dentro das igrejas, dos templos, né? E nós estamos achando que nós estamos indo para o céu e nós não estamos, né? Então, assim, se policie e olhe para você mesmo, qual tem sido a tua intenção, né? Qual tem sido o teu comportamento, né? Você que está se achando muito correto, fazendo da tua maneira. A Bíblia diz que tem uma maneira certa, né, irmãos, né? Então, se eu confio, se eu tenho uma fé inteligente, eu vou ficar com aquilo que Deus está falando que é certo, né? Então, se eu sou temente a Deus, eu vou fazer do jeito de Deus. Por quê, irmãos? Porque no derradeiros dias, eu vou tentar o quê? Se eu seguir os meus próprios conselhos, né? A minha própria fórmula de ser salvo, a Bíblia diz que ninguém pode se salvar a si mesmo. Todos têm que ter um Salvador, né? Então, se eu entendo isso, irmão, se eu preciso de um Salvador, eu vou me quebrantar, né? Eu vou pedir misericórdia para Deus, eu vou olhar para mim mesmo, eu vou reconhecer o quanto eu sou falho, o quanto eu preciso da misericórdia de Deus, o quanto eu preciso do perdão de Deus, né? E o quanto eu preciso também de uma direção, porque antes eu estava como uma ovelha perdida, né? E Deus me trouxe uma direção. Então, que nós não queremos nos perder de novo, né, irmãos? Mesmo quantos estão perdidos dentro das suas próprias casas? Quantos estão perdidos dentro dos templos, né? Sem rumo, sem direção, né? Se achando, né, irmãos, né? A última bolacha do pacote, né? Então, assim, que você possa ponderar isso no teu espírito. A Bíblia diz assim, aqui, olha, né? Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Quantos negócios Deus já me deu no livramento e eu achava que estava fazendo da maneira certa e Deus mostrou que não era para mim aquilo, né? Estava piamente achando que estava certa, né, em algumas decisões e Deus mostrou que não, né, irmãos, né? Deus mostrou que aquilo ia ser ruim para mim nos derradeiros dias. Deus mostrou que né, eu ia me afastar de Deus se eu continuasse pensando daquele jeito, né? Então, assim, olha, pondera o teu caminho nesta madrugada, né? Leva o teu pensamento a Deus, pergunta para Deus, seja corajoso, seja corajosa para perguntar para Deus
se da maneira que você está fazendo está agradando a Deus, né? Irmãos, os sinais, né? Deus age no nosso natural também, né? No dia a dia, né? Então, assim, no teu trabalho, irmãos, as pessoas têm aprovado o teu jeito de trabalhar? As pessoas, você tem simpatizado com a maioria? Né? Você tem conseguido aí a atenção da maioria, né? Se não tem, irmãos, né? Começa a meditar, né? Será que não é preciso mudar, você precisa mudar o teu comportamento, mudar o teu palavreado, né? Mudar as tuas atitudes, né? Então, assim, quando eu começo a abrir meu coração, né? E dou uma oportunidade para que o Espírito Santo de Deus toque nos meus sentimentos, toque no meu coração e me quebranta, né? E me quebranta e me convence a entender que eu preciso melhorar o meu comportamento. Eu preciso melhorar as minhas palavras, né? Então, assim, né, irmãos, né? Isso vai ter arrependimento, vai ter quebrantamento, Deus vai quebrar o laço, né? Olha, a pessoa que está autossuficiente, né? Ela está tão cheia de si, né, irmãos, né? Que ela justifica a si mesmo, né? Lucas 10, 29 diz assim, olha, aleluia, né? Glória a Deus. Aqui o servo de Deus estava se achando muito santo, né? Olha o que diz aqui, olha, né? Glória a Deus por isso. O bom samaritano, né? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Como você entende? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu e disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Aleluia. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de uns salteadores, ao qual depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se deixando o samaritano semi-morto, né? Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo, né? Então o sacerdote, né, irmãos, prega uma coisa e vive outra, né? Nós temos que pregar o que nós vivemos, né? Você tem feito obra de caridade? Você tem se quebrantado na presença de Deus, né? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem feito do teu jeito, né? Para os sacerdotes, para os levitas, né? Aí vem o levita, né? Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo, quer dizer, né, irmãos? Não se importou com a dor do outro, né? Então, assim, quantos querem o microfone, né? Quantos querem o microfone, né, irmãos? Mas pagar o preço na oração, no monte para ir orar, relógio de oração, né? Sempre tem uma desculpa. Quando você chama para limpar a igreja, né? Sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem, quando tem um trabalho braçal na obra de Deus, né, irmãos, né? Sempre tem uma desculpa, né? Aleluia, né? Olha, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo, ignorou, né? A verdadeira obra, né, irmãos, né? Então Deus, ele conhece a intenção, né? Deus, ele conhece a intenção, né? E chegando-se, pensou-lhe, olha, e certo samaritano que descia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Né, irmãos, né? Olha, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para a sua hospedaria e tratou dele. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. O bom samaritano, né, irmãos, é o Senhor da nossa vida. Muitos passaram por nós e não deram crédito, né? Muitos passaram por nós e não estenderam as mãos também, né? Muitos estão passando por você
e você tem endurecido o coração, né? Você tem ignorado, né, irmãos, né? Então, assim, muitos estão achando que está fazendo certo, né, irmãos, né? Não estão mais aí se importando com os doentes, não estão se importando de orar um pelos outros. Né? Muitos estão achando que está fazendo da maneira certa, né? Mas Deus, a Bíblia diz que Deus, ele sonda os corações. E Deus fala assim, olha, cuidado, né? Cuidado, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? Então, né, irmãos, nós temos que nos quebrantar muito na presença de Deus, né? Como é que está o teu coração? Olha, condena os verdadeiros justos, né? Mateus 9:11, rapidinho aí, Mateus 9:11 diz assim, né? Olha, diz assim aqui, olha, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Versículo 10 diz assim, ó, e sucedeu que estando em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que ele come, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isto, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aleluia, né? Ide, porém, e aprendeis o que significa misericórdia quero, e não holocausto e não sacrifício, né? Pois não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Né, irmãos? Então nós temos que nos arrepender, né? Deus, ele quer que realmente, para que haja salvação, né, irmãos? Nós nos arrependemos dos nossos caminhos, né? Que nós achamos que estamos certos, tem hora que a gente não vigia, o nosso coração, mesmo dentro das igrejas, dos templos, estão orgulhosos, né, irmãos, né? Estão orgulhosos, e Deus dá um chacoalhão na gente para mostrar que tem outras coisas acontecendo, né? Outras coisas que a gente tem que pensar, outras coisas que a gente tem que fazer, né? É nos humilhar na presença do Senhor e ver o quanto nós somos falhos, né? Vamos ver aí o quanto você é falho, né? Quanto você pensa coisa ruim, o quanto você deseja coisa ruim, o quanto você erra, né? Mesmo querendo acertar, né, irmãos? Mesmo não assumindo os erros, né? O quanto nós erramos, o quanto nós somos falhos, o quanto, se cada um se preocupar com a sua própria vida, né, irmãos? Né? A gente vê muito isso perto da gente, que as pessoas estão loucas para acusar, né? Ah, mas para falar mal dos outros, que a outra não fez, que a outra não fez, que o outro não fez, porque se acha muito correto de fazer alguma coisa para Deus, né, irmãos, né? E a pessoa acaba se auto-justificando, né? Ela se acha muito correta por chegar no horário. A gente não faz mais do que obrigação chegar no horário, né, irmãos, né? Você fazer... A Bíblia diz que aquele que faz o que somente é mandado, irmãos, se você está numa empresa, está numa igreja, você só faz aquilo que é mandado, você é inútil. Né? A palavra de Deus diz que nós somos inúteis, né? Se a gente não for versátil para fazer o que precisa, né? Nós somos inúteis, né? Então, assim, né, irmãos, né? Que nós possamos aí repensar as nossas atitudes, né? Que nós possamos repensar, né? E aqui a palavra de Deus diz que, né, irmãos, olha, né? Essa pessoa tentou se justificar a si mesma, né? Então, assim, quando a gente entra a Bíblia diz, do mesmo jeito que você condenar, você vai ser condenado, né? Do mesmo jeito que você apontar, os outros vão apontar para você. Então, a partir da hora que você começa a criticar o trabalho de alguém, você tem que fazer melhor do que essa pessoa, né? Que você está criticando, né? E não parar de fazer, porque a partir da hora além de você criticar e você parar de fazer, você vai cair no erro das outras pessoas que tanto você julgava que era errado, maligno, né? A pessoa que não faz, né, irmãos, né? Cada um vai dar conta de si, né? Então, é importante, irmãos, irmãs, né? O que você tem que entender? Que você também precisa da salvação, né? Você também precisa de Deus. E nós também o quê, né, irmãos, né? Nós também precisamos o quê?
nos policiar, né? Porque a partir da hora que a gente deixa de fazer, irmãos, né? Se já faz murmurando, já está errado, né? Deus conhece a intenção que no fundo você não queria fazer. Você não está contente com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer. Segunda coisa, né? Se você deixa de fazer, você está caindo, né? Nas mãos aí do inimigo também. Por quê, irmãos? Né? Você condenou, mas você também está deixando de fazer. Então, quer dizer, você está errando tanto quanto aquela pessoa que você estava julgando até alguns minutos atrás, né? Então, assim, irmãos, cada um, né, tem que se olhar para si, né? Lá em Lamentações, né, de Jeremias, fala assim, olha, do que se queixa o homem vivente? Se queixa dos seus próprios pecados, né? Volta o teu coração para si, né? Volta o teu coração para si, irmãs, né? Volta o teu coração para dentro de você, né? E se conserte diante de Deus você, né? O que importa é que se você... Pedro falou, mas Senhor, e o irmão, e o outro discípulo, né? Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, o importante é que você me segue. O importante é que nós viemos, né, irmãos, né? Se preocupar com a nossa própria vida. Como é que está a tua vida diante do Senhor? Se o Espírito Santo pesar o teu espírito nesta madrugada, na hora que você ouvir esta palavra, né? Você vai entender que você precisa se posicionar. Você precisa se consertar muito, isso todo dia, né, irmãos? Todo dia nós temos que nos policiar. Todo dia nós precisamos da misericórdia de Deus. Todo dia nós temos que nos arrepender de algo, né? E você entendendo isso, você vai se tornar uma pessoa mais simples. Você vai se tornar uma pessoa mais humana. Você vai se tornar uma pessoa, né? Mais fácil de se lidar, né, irmãos? Mais tolerável, né? Então, assim, né? Que você pare de criticar, você pare de se justificar, né? Mas que você se quebrante na presença de Deus para que haja livramento e para que haja salvação. Para que o Senhor, a hora que sondar, né, irmãos? Aí sondar a intenção do teu coração, acha misericórdia em ti, né? Acha graça em ti, né? Não acha soberba e nem o orgulho, né? Mas acha misericórdia no teu coração. Em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te louvamos. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor que sonda os corações, ó Deus. Pai, vai sondando o coração da tua igreja, vai sondando qual é a intenção. Pai, vai jogando por terra toda soberba, todo orgulho. Pai, tudo aquilo que está impedindo a tua igreja de se arrepender de todo o coração, Senhor. Pai, tudo aquilo que está impedindo a tua igreja de receber também a vitória, a providência. Pai, a tua misericórdia, o teu livramento, Senhor. Pai, age pelo poder da tua palavra. Age pelo poder do Senhor, ó Deus, e dá vitória. Pai, dá vitória, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Pai, opera maravilhas, opera pelo poder do Senhor. Pai, opera pela tua graça. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda soberba. Pai, toda altivez de espírito, todo orgulho caia por terra, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, mas que a tua igreja, Pai, tenha um quebrantamento, seja quebrantados, ó Deus. Pai, para que eles possam ver e enxergar, Deus, que eles estão diante do Senhor, é do Senhor que vem a resposta, é do Senhor que vem a aprovação. Pai, é do Senhor que vem a bênção, é do Senhor que vem a cura. Pai, é do Senhor que vem a libertação e a salvação, Senhor. Pai, que haja o mover do Senhor. Pai, que haja que a tua igreja, meu Deus, venha se desarmar de si mesmo. Pai, mas que o teu Espírito encontre um lugar no nosso coração, Senhor, para nos quebrantar, Senhor Deus, para tirar as escamas dos nossos olhos, tirar a soberba do nosso coração, Senhor, para que nós possamos ser pessoas melhores, Pai, mais humildes, Senhor, que nós possamos reconhecer, ó Deus, Pai, que de nós mesmos, Senhor, nós não temos salvação, que
que sozinhos nós não conseguiremos nos salvar, que nós precisamos da tua aprovação e do teu perdão, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você se quebrante na presença do Senhor. Amém?